Essa é uma questão que traz uma preocupação generalizada para quem trabalha, para quem está na terra, para quem tem nela a sua moradia. Coloca em risco a geração de trabalho, de renda e a economia do país de uma maneira geral. É fato que desde o começo do ano temos visto uma série de invasões de terras. Nós tivemos outras invasões de terra já no começo desta semana, o que mostra um cenário de completo caos e insegurança no campo, tanto do ponto de vista físico quanto jurídico também. Tendo em vista estes cenários, algumas propostas foram feitas e algumas já consolidadas. Nós tivemos nesta semana o requerimento de abertura de CPI das invasões de terras, relacionado ao MST, vou ter que falar o nome do movimento, já protocolado. Também temos dois projetos de leis importantes. Um projeto de lei que coloca como a retirada dos invasores de maneira imediata dessa terra e o outro que coloca o cenário de invadir terra como crime de terrorismo. Aliás, isso traz terror para quem está no campo e também para os municípios onde tem esse tipo de cenário. É por isso que eu tenho o prazer de conversar agora ao vivo com os deputados federais pelos estados do Espírito Santo e também São Paulo, Evair de Mello e Ricardo Salles, no Agricultura BR de hoje, aqui no canal do Boi. Deputados, antes de começarmos a entrevista, boa tarde a vocês dois. Obrigado por estarem conosco nesta sexta-feira. Boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes do canal do Boi. Boa tarde. É uma alegria poder dividir esse momento aqui com esse colega extraordinário que eu tenho agora no parlamento, que foi o nosso ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Brasil ganha muito, Ricardo, com a sua presença no parlamento e com a sua determinação em trabalhar pelo rural, naturalmente, pela agropecuária brasileira. E, claro, está aqui no canal do Boi, é sempre um momento oportuno de falar diretamente com os nossos pecuaristas de todo o país. Bom, Evair, é um prazer meu estar aqui com você, aqui no canal do Boi. Nós sempre nessa trincheira em prol do agronegócio, de quem produz, dos brasileiros e brasileiras de bem, da turma do verde e amarelo, enfim, das pessoas que lutam por aquilo que acreditam, aquilo que é certo. Bom, deputados, eu vou começar fazendo uma questão a respeito do risco que hoje nós temos sobre o setor agropecuário, particularmente falando, e principalmente econômico. Por que essas invasões de terras elas se deram? Por que elas trazem um risco maior sobre o ponto de vista social e econômico também? Começo com a resposta do deputado Evair, por favor. Olha, eu estou envolvido com esse tema desde o final do ano passado, que nós já tínhamos sinalizações que esse terrorismo iria voltar para o campo brasileiro e eles acabaram se concretizando já no início do ano. É preciso lembrar que o agronegócio, a agropecuária brasileira é negócio a céu aberto e o agricultor não tem contra-cheque. E uma coisa muito importante para trazer a segurança no campo é ter realmente essa segurança jurídica do direito de propriedade, porque ali estão os seus investimentos, está seu trabalho e, naturalmente, os seus sonhos. A agricultura se planeja de médio para longo prazo. Então, esses movimentos já estavam ameaçando, na verdade, desde o final do ano passado. Isso deixa os produtores espantados, com medo, arredidos, naturalmente, de fazer novos investimentos. E, claro, traz todo, como você muito bem disse na sua introdução, a invasão de terra, ela tem que ser um terrorismo, porque ela, na verdade, ela não é uma ação só específica da propriedade invadida. Ela atormenta um município, atormenta uma região, ela deixa um estado todo com muita instabilidade, com muita insegurança. Isso, naturalmente, vai reduzir a área plantada, isso vai desvalorizar patrimônio, e, com certeza, isso pode comprometer não só a produção de alimento do Brasil, como, naturalmente, a nossa balança comercial, tendo em vista que o agronegócio também é muito importante para pagar a sua conta e pagar outras contas do governo, uma vez que o nosso PIB ele é superavitário quando é considerada a questão do agronegócio. Por isso, essa ação de invasão de terra precisa e deve ser combatida com a força da lei e caracterizada com terrorismo, para que possamos ter punição exemplar para as pessoas que decidem cometer esse crime. Deputado Salles, por favor. O Evair está corretíssimo. Quer dizer, a invasão de propriedade, tanto no campo quanto na cidade, é crime.
Não adianta romantizar a invasão de propriedade colocando essa narrativa de luta social pela terra. Isso é conversa mole, né? A invasão de propriedade, enquanto fator de desestabilização da segurança jurídica, do próprio direito de propriedade, atentatório contra todo um organismo de trabalho, que é o setor do agro. Isso é totalmente contrário ao ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, tem que ser combatido com os instrumentos legais, tanto na esfera civil, para a desocupação das áreas, quanto na esfera criminal, para a responsabilização dos invasores. Por outro lado, há todo um arcabouço de medidas sendo tomadas por esse governo, em contraste evidente com o governo anterior do Bolsonaro, em que praticamente não houve invasão de terras, havia um sentimento de legítima defesa bastante disseminado na sociedade. O que está acontecendo hoje? Volta a ter financiamento para as entidades que indiretamente financiam as invasões de terra, porque não é o MST ou a Frente Nacional de Luta que recebem recursos, mas as entidades a eles ligadas. Por outro lado, um sentimento de impunidade, de inação, né, de omissão do governo federal em relação a isso. Para além disso, a diminuição da capacidade de reação do produtor rural, que consiste justamente em enfraquecer o direito à legítima defesa. Em outras palavras, retirar as armas das pessoas nas suas propriedades rurais. Essas medidas que o governo federal tomou a partir de 1º de janeiro, para retirar as armas, para coibir, para tentar sufocar a força da legítima defesa, isso encoraja, né, evidentemente, as invasões de propriedade. Isso tem consequências imediatas para a produção agropecuária brasileira. Deputado Ricardo Salles, vou fazer um comentário aqui, porque o produtor rural brasileiro é o único no mundo que tem, dentro da sua área de propriedade, na sua área privada, um tema até que o senhor domina bastante. 20% da área de cada produtor, ele é uma área de reserva. Ele tem que fazer essa manutenção. Então, o produtor rural, ele tem uma função social, ele tem uma função ambiental e econômica muito importante. Sobre esses recursos, deputado Ricardo Salles, que acabam chegando aos organismos, aos movimentos que estão invadindo terra, que estão tomando ações ilegais, ações que são contra o patrimônio privado brasileiro, há como hoje tolher esse tipo de cenário, ou seja, estancar de alguma maneira, via parlamento, esses recursos financeiros chegarem a essas instituições? Pois é, primeiro é preciso desnudar, deixar claro de onde vem o financiamento para essas operações de invasão de propriedade, razão pela qual 3 iniciativas do deputado Kim, do Coronel Zucco e mim, com o apoio do nosso querido Evair de Mello, também da Frente Parlamentar da Agropecuária sob o deputado Pedro Lupion, enfim, toda a frente que defende o agro se juntou, nós afinal unificamos os 3 requerimentos de abertura de CPI, justamente para que essa CPI identifique quem está organizando, quem está financiando estas operações e quem está se omitindo. Você ter o rastreamento dessa organização e desse financiamento é de fundamental importância para demonstrar que se trata de um movimento orquestrado, alinhado em vários estados da federação ao mesmo tempo. Nós tivemos recentemente Bahia, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e certamente, além do Carnaval Vermelho que passou, eles anunciam já de antemão o Abril Vermelho. Então é preciso saber realmente quem está financiando, quem está organizando, quem transporta esse pessoal e qual é o objetivo que eles querem. Claro que como demonstrou a Polícia Civil de São Paulo, através da investigação comandada pela Polícia Civil, pelo delegado-geral Arthur Dier, ficou claro, como prenderam Zé Rainha, mais um outro invasor de propriedade, que há sim extorsão econômica sobre o produtor rural. Usa-se a invasão de propriedade ou o risco, a iminência de invasão de propriedade para tomar dinheiro das pessoas. Isso, além de outros movimentos econômicos, chega inclusive à venda ilegal de lotes de assentamentos, que a gente sabe que é feito por aqueles que comandaram muitas das invasões. Então, há toda uma motivação política, de um lado, de desordem social, de outro, e um viés econômico que precisa ser esclarecido.
Deputado Evair de Mello, do ponto de vista jornalístico, nós trabalhamos com uma ciência que é exata, estatística. Então, nós tivemos um período de 4 anos, que não dá para dizer que não houve invasão de terras, mas o volume desse tipo de cenário, se ocorreu, ocorreu em números bem menores. E aí, na virada do ano de 2022 para 2023, nós temos uma profusão desse tipo de cenário, de invasões de terras. Hoje, há como fazer ali um passo a passo de como que eles conseguiram ter essa organização e mantê-las de uma forma de conseguirem, inclusive, fazer as invasões simultâneas em localidades diferentes e muitas vezes no mesmo estado? Tem um ditado aqui na roça que a gente usa muito, quando diz que quando se acha cerca frouxa, que o bandido avança. Essa história do sem terra tem uma conexão, inclusive diretamente hoje, com o presidente Lula. O Zé Rainha, que assassinou o produtor rural aqui no Espírito Santo nos anos 90, nos seus 2 julgamentos, tanto no município de Pedro Canário quanto no município de Vitória, quem estava na porta do fórum pedindo pela absolvição desse bandido é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele estava aqui. Portanto, eles têm uma história de conivência, ele tem uma certeza da impunidade. E, naturalmente, quando ele faz esse movimento que é orquestrado, organizado, por isso também é uma quadrilha, isso é pensado, isso é planejado, eles têm um plano de negócio deles, eles sabem efetivamente o que eles querem. Não só a invasão de propriedade, como mesmo quando tem a reintegração de posse, eles saem da onde eles ocuparam, eles depredam completamente o patrimônio, saqueiam todo que está ali, levam óleo diesel, levam equipamento, levam máquina, levam a própria produção. Em alguns casos, no passado, eles entraram em fazendas, e Carlos Salles sabe muito bem disso, destruíram um campo de material genético, fazendas de pesquisa, ou seja, atos de terrorismo mesmo, e eles têm a certeza da impunidade. Percebe-se que esse governo que está aí instalado, ele tem uma história de caminhada, eles trabalham e operam junto. O Zé Rainha, que é a grande expressão, talvez, das invasões de terra no Brasil, aqui no nosso Espírito Santo ele é conhecido, a gente sabe a fama dele, sabe o mau caráter e o histórico dele, e sempre alinhado com quem está no poder hoje. E uma pessoa que sempre esteve ao seu lado é o presidente Lula. Portanto, perdemos aqui o sinal do deputado certeza Evair, recuperamos. Desculpe, Evair. Ele tem uma certeza. O Zé Rainha tem, talvez, na cabeça dele, tinha uma certeza de impunidade, mas ele talvez não esperava aí a determinação aí do nosso secretário de Segurança Pública, Tom Paulo, o nosso capitão Derrite, liderado pelo governador Tarcísio, não esperava manifestações do governador Zema, do governador Denário de Rondônia, o governador de Goiás, o Caiado, e tantos outros governadores do Brasil, Jorginho Melo de Santa Catarina, são governadores que já se manifestaram, estarem ao lado do produtor rural, estarem ao lado da lei, e se posicionando para a reintegração de posse e colocar uma barreira nessa certeza da impunidade que esses movimentos têm, que eles vão se juntando, movimentos rurais e urbanos. O Zé Rainha é um dissidente do MST, que se juntou naturalmente e criou agora essa Frente Nacional de Luta, mais do que invadido, caracterizado e investigado por crimes de extorsão. E é preciso deixar claro, quem alimenta crime, criminoso é. Quem alimenta terrorismo, terrorismo é. Essas invasões custam, essas famílias ficam acampadas 3, 4 meses em algum local antes de invadir uma propriedade. Isso custa investimento, alimentação, energia e tudo isso mais. Por isso, tanto a CPI quanto essa caracterização para caminhar para crime de terrorismo são extremamente importantes. Nós queremos investigar e queremos mostrar para o Brasil quem também está por trás, alimentando, financiando e bancando esses terroristas que estão aí trazendo, de novo, um caos social, principalmente para o rural brasileiro. E sempre alertar, estão no nosso rural, mas em breve, pelos seus comparsas, também vão chegar na ocupação e invasão de espaços urbanos. Deputados, tem um fator importante dentro do meio rural, é que as propriedades agropecuárias hoje no Brasil não existem mais áreas improdutivas. Isso é algo que não tem mais no país. Por outro lado, é possível até falar de trabalhador sem terra,
e pode existir trabalhadores sem terra, e muitos deles foram assentados nos últimos anos. E é claro que a Frente Parlamentar Agropecuária e também outras instituições do agronegócio são cientes disso, são sensíveis a esta questão. Como que os deputados, começando pelo deputado Ricardo Salles, entendem esse posicionamento? Existir, de fato, algum trabalhador sem terra que precisa ser assentado em relação ao trabalho que já vinha sendo feito sem esse tipo de ação que acaba por trazer desconforto e um terrorismo no campo propriamente dito? Importante lembrar que muitos desses que compõem esse movimento que vem invadindo propriedades hoje em dia e no passado não são agricultores. Há um volume grande de pessoas que são cooptadas, são argimentadas nas cidades e em locais que não são o meio agrário para engrossar esse movimento. Então, esse pressuposto é importante porque a gente sabe que muita gente não é agricultor e não quer terra coisa nenhuma. Querem usar aquele movimento para tomar dinheiro. Mas você admitindo o que é verdade, que há pessoas ali no movimento sem terra que querem produzir, que têm eventualmente a real vontade de serem assentadas e produzir, essas pessoas, mediante o programa governamental de assentamento, que por sua vez tem que seguir todo o procedimento devido ao processo legal, desapropriação, pagamento do proprietário, né? O Brasil não é um país comunista, que o Estado vai lá, toma uma propriedade, não paga e sai distribuindo terra. Isso não existe. Então você tem uma maneira correta de fazer isso. Uma vez que esse assentado é contemplado como um lote dentro de um programa formal de reforma agrária do Estado, ele também precisa ter, em primeiro lugar, o título de propriedade. O governo do presidente Bolsonaro deu mais de 400 mil títulos a assentados que há muitos anos haviam sido contemplados por lote, mas não tinham a propriedade. Não tendo o título de propriedade, não podem tomar financiamento, não podem dar suas áreas em garantia. Quer dizer, este é um erro tremendo, você não titular, você não fazer a titulação de terras que já foram objeto de reforma agrária. Você tinha esses assentamentos do INCRA com pessoas absolutamente à margem da lei. E você acaba gerando as conhecidas favelas rurais. Você vai no lote, o lote não está implantado, ele não tem assistência técnica, ele não tem acesso a insumos, né? Então, tudo isso decorre de uma visão equivocada que havia no passado, que não prestigiava, não dava ao assentado o título de propriedade e todos os demais instrumentos para que ele possa realmente se estabelecer. Em outras palavras, se há um interesse, enquanto política pública, de promover o assentamento daqueles que querem e têm vocação para a vida no campo, que se faça o trabalho direito, como se começou a fazer no governo do presidente Bolsonaro. Deputado Eberle de Mello, no estado do Espírito Santo, eu sei que tem assentamentos, tem pequenos produtores rurais, agricultores familiares. Deixa eu fazer uma pergunta bem direta. Não ter titulado esse perfil de agricultor familiar no passado torna esses assentamentos, esses produtores reféns daquele governo que administrava o país à época? Exatamente. O que o governo da esquerda, né, esse governo do Lula, que a Dilma fizeram, eles fizeram, na verdade, um amontoado de pessoas alojados, acampados, né, assentados em territórios. E eu, particularmente, aqui no nosso estado, nesse projeto foi liderado por Jair Bolsonaro, pela nossa Tereza Cristina, pelo Geraldo Mello, nosso INCRA, né? O Ricardo disse aí, nós entregamos no Brasil mais de 400 mil títulos, entre o título de CCU. Aqui no Espírito Santo foram quase 3 mil títulos que nós entregamos. Nós tínhamos assentamentos que tinham 35, 40 anos que estavam abandonados e as pessoas não tinham titularidade do seu terreno. Volto a dizer, é tão grave a situação que hoje esse governo começa a fazer terrorismo para esses agora produtores rurais receberem as suas inscrições, chegam a algum ponto de fazer ameaças que devolvam essas escrituras porque querem que essas pessoas elas fiquem refém. O governo Jair Bolsonaro tratou isso com a grandeza e com a seriedade, levando dignidade, respeito e segurança das pessoas. Mais do que o título, nós levamos dinheiro para assistência técnica, extensão rural, levamos dinheiro para saneamento básico desses assentamentos e também para a construção rural. Isso é muito importante. Nós precisamos de resolver o problema do passado, né? Liquidar as operações. Precisamos também de avançar
na regularização fundiária no território brasileiro. E o Ricardo disse muito bem claro, nós queremos um ajuste necessário à reforma agrária. Ou seja, vamos identificar as reais famílias do campo, vamos identificar filhos de produtores rurais que já têm limitações físicas para poder trabalhar. O governo federal disponibiliza recursos, vamos desapropriar a fazenda, pagar, né, essas fazendas aos produtores rurais, e aí sim o governo, da forma organizada, democrática, possa fazer ali esses assentamentos para que realmente essas pessoas, ou esses jovens do campo, e programas bacanas, como o crédito fundiário, tem tantos outros programas que se tem, é importante para que realmente terra não é brincadeira. Eu não posso entregar um carro, um automóvel para quem não sabe dirigir ou não tem carteira. Terra tem que ser entregue para quem é do campo, tem origem. Terra não é brincadeira. Hoje, só a propriedade não é mais um ativo importante para a produção. É ciência, é tecnologia, é experiência, ou seja, tem muito investimento. Portanto, nós da Frente Parlamentar Pecuária, o Ricardo Salles está com a gente lá, nós somos a favor, sim, da reforma agrária. Mas dessa reforma agrária, ou seja, o governo desapropria, paga. Um problema muito claro, por exemplo, são muitas fazendas do Brasil invadidas, e mesmo que teve um entendimento a posteriori do produtor, o INCRA não pagou os produtores rurais, não foram ressarcidos os seus investimentos, o seu valor da terra. Portanto, o governo de esquerda, eles querem anarquia, eles querem fusão, e efetivamente, como eles não querem entregar a escritura para a emancipação, a alforria a essas pessoas, querem que essas pessoas fiquem lá nos assentamentos, quase em condições análogas à escravidão, mas refém das suas vontades e vaidades políticas. Senhores, estamos chegando ao final da nossa entrevista, então eu vou fazer 3 questionamentos para que os produtores rurais, agricultores, pecuaristas, também pesquisadores, pessoal que está estudando as ciências agro e que acompanha o Agricultura BR, o canal do Boi, entendam como que vai ocorrer agora, dentro da Casa de Leis, as questões ligadas à invasão de terras. Qual que é o próximo passo em relação à CPI das invasões? Deputado Salles, pode começar respondendo, por favor. Bom, reunidas as assinaturas e apresentado o requerimento, agora é uma decisão do presidente da Câmara em reconhecer que estão cumpridas os requisitos formais para a instalação dessa CPI. Eles são um ato do presidente da Câmara, ele determina a sua instalação, indica o relator e nós vamos iniciar o trabalho. Há já um consenso desses deputados da FPA, qual o nosso querido Evair de Mello compõe com brilhantismo, de que esse trabalho não só é necessário, como é urgente. Portanto, nós vamos já, essa próxima semana, conversar com o presidente Arthur Lira a respeito dessa necessária sensibilização acerca da urgência da instalação dessa CPI, cujos requisitos já estão reunidos. Deputado Evair, qual que é a expectativa que o produtor rural, proprietário de terra, pode ter em relação à CPI? Olha, eu preciso de deixar essa mensagem e nós vamos, liderado pela Frente Parlamentar Agropecuária na Câmara dos Deputados, trazer informação para os produtores rurais brasileiros. Nós temos um parlamento mobilizado. A nossa frente é a maior frente da casa, chegando a 350 deputados, e tem um compromisso de dar essa contribuição parlamentar, de segurança para os produtores rurais. Então, vocês podem continuar trabalhando, podem continuar fazendo os seus investimentos, e ter certeza que esse grupo da Frente Parlamentar Agropecuária, o Parlamento Brasileiro, tem esse sentimento, tem essa responsabilidade de estar junto com vocês numa defesa incondicional da segurança jurídica do campo. E o Ricardo muito bem disse, então também na questão da segurança pessoal, né, do direito de proteção, para os produtores rurais possam ter instrumentos e ferramentas para contribuir não só para a segurança pessoal, como segurança de patrimônio. E nós, no Parlamento, estamos atentos a isso, vamos dar resposta, como diz o ditado, estamos determinados, como fala aqui no nosso episódio. Se for preciso, nós vamos usar de todas as nossas ferramentas para que o Parlamento dê respostas jurídicas e fazer para cumprir a lei, para dar segurança do campo, para que o rural brasileiro continue produzindo alimento que chegue na mesa das pessoas e também produzir alimento importante, tão importante para a nossa balança comercial superavitária. E é fruto dessa balança comercial superavitária que o governo tem hoje dinheiro para fazer os programas sociais. Portanto, cuidar do agronegócio, cuidar da agropecuária, é cuidar do Brasil, é cuidar dos brasileiros. Olha, tem 2 projetos de lei, o 149 eu vou perguntar para o deputado Evair, mas tem um outro projeto de lei de um colega de vocês
que coloca o cenário de retirada de invasores de área privada. A legislação brasileira, de certo modo, até prevê este cenário. E esta situação aqui que é colocada no projeto de lei é uma situação de sonho para quem é proprietário de terra, que tem a terra invadida ou que tem risco de ter a terra invadida. O que, deputado Ricardo Salles, podemos esperar deste projeto de lei em si? Qual que é o apoio hoje que tem, considerando que a frente parlamentar, hoje, nós temos essa força toda no Congresso brasileiro? Olha, eu quero crer que a FPA apoiará todo e qualquer projeto que vise dar maior garantia, segurança jurídica, previsibilidade ao campo, não há dúvida. Eu faço apenas um comentário de que já há no arcabouço jurídico brasileiro instrumentos jurídicos necessários e suficientes para que haja a imediata reintegração de posse e a retirada dos invasores. A grande dificuldade é que criou-se em torno desse assunto uma áurea de questão social, quando na verdade é uma questão legal, né? Inclusive no aspecto de direito à legítima defesa. O proprietário tem o direito a repelir de pronto a justa invasão, o esbulho possessório na sua propriedade. Claro que de maneira equilibrada, né, respeitando os limites da penalidade, mas esses instrumentos, em tese, já existem. Então, havendo um projeto ou projetos que reforcem isso, tanto melhor, mas já existem instrumentos nesse sentido. Deputado Evair de Mello, o projeto de lei 149, ele é de 2003, então já é um projeto que existe há muito tempo e que 20 anos depois ele ganha ainda mais relevância, maior importância. Esse é um projeto de lei que podemos vê-lo sendo aplicado no Congresso. Como que os pares dos senhores hoje estão vendo essa proposta? Esse projeto, apresentado em 2003, que é onde nós vamos remontar lá do primeiro mandato do governo Lula, que começou a incentivar essas invasões de terra no Brasil, é do Coronel Fraga. O Coronel Fraga está no mandato, o nosso colega parlamentar. Eu entrei com pedido de urgência. O que a urgência significa? Com apoiamento dos pares, ele vai diretamente ao plenário. E essa caracterização imediata para que invadir propriedade privada no Brasil seja um ato de terrorismo. Tenhamos uma punição rápida e exemplar e muito severa para que realmente possamos impedir esses avanços. Quando o bandido percebe que a legislação é frouxa ou que o judiciário tem alguma dificuldade de interpretação, ele avança, né, com seu instrumento do crime. Então, nós vamos trazer esse projeto para a pauta de hoje. O problema é velho, está posto aí desde 2003. Vamos com a urgência, aprovar a urgência, vamos ao plenário, vamos pedir ao Senado que tramite de forma rápida, para que possamos, de novo, entregar um texto que confirme, como o Ricardo disse, confirme essa segurança no Brasil. Não é um projeto do sonho, isso é um projeto de um país sério. Se o Brasil quiser ser sério, quiser ser decente, tem que ter uma lei clara, objetiva e exemplar. No caso de bandido, é na cadeia, e não invadindo propriedade privada dos outros. Senhores, antes de agradecer a participação de vocês, eu vou fazer uma última pergunta. Há alguém no Brasil que tenha liderança técnica, eletiva ou natural para dizer para os invasores parem de invadir e seria atendido? Esse é o papel do judiciário. Se o executivo não cumpre essa missão de dar o recado, o judiciário tem que agir. E, evidentemente, agir com base naquilo que o legislativo produziu ou produz de legislação. Não acredito que haja, fora desses mecanismos institucionais, qualquer capacidade de resolução de um problema como esse. Tá certo. Deputado Evair de Mello, deputado Ricardo Salles, eu agradeço, em nome do Canal do Boi, a participação de vocês no programa Agricultura BR desta sexta-feira. Uma boa tarde aos dois.